moçada? Tudo bem com vocês? E aí, prontinhos para a nossa aula de hoje? Já vi que estão sentadinhos aí me esperando, hein? Na aula passada, eu falei com vocês sobre os tipos de poluição que afetam o nosso ambiente, que sempre existem opiniões sobre tudo que acontece ao nosso redor, e conversei um pouquinho com vocês sobre os pronomes e verbos. Animados para continuarmos? Hoje vou mostrar para vocês um pouquinho sobre o que os órgãos do poder público têm feito para melhorar a qualidade de vida das pessoas, a minha, a sua, de todos que fazem parte da nossa comunidade em relação ao meio ambiente. E ainda conversar um pouquinho mais sobre os pronomes e os verbos. Então, vem comigo! Eu sou a professora Cláudia Matias, professora do 5º ano. Bora para começar a nossa aula em sua companhia tão especial. Moçada, na aula passada falamos sobre os problemas ambientais que temos presenciado. Espero que tenham percebido o quanto é importante cuidar da natureza e dos recursos que ela nos oferece: o ar, solo, água, os animais e vegetais. Que vocês conscientizem-se que o homem não pode continuar modificando o ambiente, explorando os recursos naturais, sem pensar no impacto das suas ações. Incêndios, poluição do ar, da água, do solo, o aquecimento global. Enfim, cuidar do ambiente é fundamental para que nós e as futuras gerações... Quem são as futuras gerações, moçada? Seus filhos, netos, bisnetos, né? Possamos ter qualidade de vida. Leiam comigo agora esse poema da Ana Maria Machado, escritora de livros infantis. Se gastar tudo, nada resta. Se a gente só destruir, aí mesmo é que não presta. Para dominar o ar e a água, o calor e a terra. Vivendo em paz, sem ser em guerra. O homem tem que proteger planta e bicho. Senão, acaba tudo virando um lixo. Esse poema está no livro da Ana Maria Machado, Gente, Bicho, Planta, o Mundo se Encanta. Sobre o que esse poema está falando, moçada? Não ouvi. Fala aí comigo. Quero ouvir a sua opinião. Vamos lá? Isso mesmo, o meio ambiente. Os recursos naturais que utilizamos todos os dias e muitas vezes sem pensar na importância que eles têm em nossas vidas. Por isso ouvimos falar tanto em sustentabilidade ultimamente. Vamos ver um pequeno vídeo que fala sobre a sustentabilidade. A Terra é um ser vivo, assim como eu e você. Ela é nossa casa e a casa de diversas outras formas de vida, pois contém as condições perfeitas para a existência da vida. Todos os seres vivos, por menores ou maiores que sejam, têm sua função. A vida está toda relacionada, como uma teia. Nós, seres humanos, somos parte desta trama. Convivemos em sociedade e dependemos de toda essa cadeia de relações para sobreviver. Pare para pensar, de onde vem e quem produz sua comida? E a água que você bebe? Imagine, pessoas que moram em lugares distantes de você, que você nunca viu, podem afetar a sua vida. Assim como as suas ações podem afetar a vida de outras pessoas em outro lugar. Nestes últimos 80 anos, o ser humano criou tecnologias incríveis que mudaram nossa forma de viver. Mas esse poder de construir e destruir trouxe enormes riscos para a nossa existência. Como dizia um super-herói, todo poder traz uma grande responsabilidade. Precisamos nos proteger das consequências ruins daquilo que o ser humano tem inventado. Quando os portugueses chegaram ao Brasil, a Mata Atlântica cobria toda a costa, do Nordeste à Argentina.
Hoje, restam menos de 10% da cobertura original e a Serra do Mar é uma das áreas mais preservadas. Mas o que podemos fazer para mudar? Devemos ter consciência de que tudo que usamos vem da natureza. Sempre jogar o lixo no lugar certo e nunca queimá-lo. Consumir produtos produzidos perto de onde moramos. Evitar usar coisas descartáveis e reciclar sempre que possível. A Polícia Militar Ambiental faz a sua parte. Cuidando da floresta, fiscaliza e combate os crimes ambientais. Mas isso não é tudo. Parte do problema é reflexo do nosso modo de vida. Cuidar da vida e respeitar os ciclos naturais da água, da terra, do clima é cuidar de todas as nossas casas, desde o corpo até o planeta Terra. Viram só? Esse vídeo traz aquilo que eu venho falando com vocês. Cada um de nós é responsável pelo planeta. Temos que fazer a nossa parte. Os cientistas e estudiosos já perceberam que é exatamente necessário rever as atitudes do homem para manter o planeta Terra em condições de continuar habitando as futuras gerações. Para isso, é preciso reformular valores sociais, econômicos, políticos e ambientais. E é muito importante a sua participação e a participação dos cidadãos. Lutar e garantir a todas as pessoas o direito à qualidade de vida. Nossos governantes devem trabalhar em prol da sua comunidade, buscando atender às necessidades básicas. Você sabia que, segundo a Constituição Federal de 1988, toda cidade deve assegurar que os moradores possam usufruir da estrutura e dos espaços públicos da cidade, com igualdade de utilização. Como que é isso, professora? A Constituição diz que todo morador de uma cidade tem o direito de utilizar os espaços públicos, independente da sua condição financeira. Os parques, as praças, são um exemplo desses tipos de espaço. Os moradores participem das decisões sobre os planos e projetos implantados na cidade. Como que isso funciona? Os moradores podem e devem participar de reuniões comunitárias junto com os representantes da prefeitura, por exemplo, para discutir as necessidades do bairro. O que precisa melhorar, o que precisa ser construído, e assim ser feitos projetos que atendam às solicitações dos moradores. O desenvolvimento urbano não comprometa o ambiente. Quer dizer que o desenvolvimento urbano acontece? Sim, a cidade está sempre crescendo, mas tem que ter esse cuidado com a questão ambiental, principalmente com as áreas de preservação das cidades. Para que isso aconteça, os cidadãos têm que aprender a cobrar e exigir que os governantes cumpram a legislação. Como que isso é possível? Através dos canais de participação social. Como assim, professora? São, por exemplo, as associações de bairro, conselhos de saúde, conselhos de segurança pública, né? E tem também as ouvidorias. Aliás, nesse momento de isolamento social, as ouvidorias estão em alta. E o que são ouvidorias? São canais de comunicação que recebem sugestões, reclamações, elogios sobre os serviços prestados em uma cidade ou no estado. A questão é que a maioria dos cidadãos só sabe reclamar e participar efetivamente dos assuntos que se relacionam com a comunidade onde vivem, não querem não. Se você fizer uma pesquisa com os adultos da sua família, na sua vizinhança, muitos vão dizer assim, eu não gosto de política. Eu voto porque é obrigada. O que dificulta a participação da população na fiscalização dos assuntos que é de interesse deles mesmos. Uma pena isso, não é, moçada? Agora você, desde já, aprenda o poder e dever do cidadão. Ao completar 18 anos, você poderá, sim, contribuir para melhor qualidade de vida, seja sua, da sua comunidade, cumprindo o seu papel de cidadão.
fiscalizando, cobrando ações do poder público, seja para diminuir a poluição do ar, seja para acabar com a poluição do solo, preservar os animais e vegetais da nossa fauna e da nossa flora, seja para reivindicar melhoria no transporte público, moradia para a população, enfim, seja qual for o problema, você poderá sim participar e exigir melhor qualidade de vida para você e toda a sua comunidade, ok? Mas falaremos um pouquinho mais sobre esses assuntos depois. Hoje vamos focar nos problemas ambientais, descobrir o que o poder público tem feito hoje para melhorar a nossa qualidade de vida quanto ao meio ambiente onde nós vivemos. Os órgãos públicos são essenciais para atender diversas demandas da população. O Ministério Público, por exemplo, defende as leis e os interesses da sociedade. É um órgão que fiscaliza a atividade do poder público. Outros órgãos importantes têm também o Instituto Nacional da Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, que é responsável, entre outras coisas, pela reforma agrária. O que é reforma agrária? Em resumo, a reforma agrária tem como objetivo fazer uma melhor distribuição das terras de solo fértil. Tem também o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA, que deve atuar para preservar o meio ambiente. A nossa cidade possui vários programas e projetos com o objetivo de uma melhor qualidade de vida dos cidadãos e do meio ambiente. Você sabia disso? Pois é. Você conhece o Horto Municipal? Já visitou os parques municipais de Uberlândia? Já ouviu falar em ecoponto? Sabe dizer se o caminhão da coleta seletiva passa uma vez por semana aí no seu bairro? O horto, ele floresceu no Parque do Sabiá como um canteiro de plantas na década de 1970 e legitimou-se como serviço à comunidade em 1985. Atualmente, são produzidas mensalmente em torno de 10 mil mudas entre espécies nativas do cerrado, frutíferas e ornamentais. O horto fica na Avenida Benjamin Magalhães, sem número, no bairro Tibere, lá no Parque do Sabiá. E você sabia que qualquer pessoa pode ir até lá no horto e pegar uma muda de árvore gratuitamente? Basta levar um documento de identificação e o comprovante de endereço. Aqui em Uberlândia, moçada, existem 10 parques. Desses 10 parques, 9 pertencem ao município, que são os parques municipais, e um pertence ao estado, que é o Parque Estadual. Os parques municipais urbanos abrigam cursos d'água, uma vegetação típica do ecossistema cerrado e muitas aves. Os parques municipais, vamos ver se vocês conhecem. Parque do Sabiá é um parque muito conhecido, um dos parques municipais. Temos também o Vitório Siqueiroli, que a gente chama de Parque Siqueiroli, né? Fica ali no bairro, nas proximidades do bairro Pacaembu. Parque Santa Luzia, Luizote de Freitas, Parque Córrego do Óleo, que antigamente chamava Parque Linear do Mansur, né? Agora chama Parque Linear Córrego do Óleo. Parque Linear do Córrego Lagoinha, Parque Longevidade lá no bairro São Lucas, Parque Linear Rio Berabinha, no bairro Jaraguá, Parque Gávea e o Parque Estadual do Pau Furado. Vocês conhecem? Vale a pena visitá-los e desfrutar de muito ar livre e beleza natural. Mas espera um pouquinho, hein, moçada. Nesse momento de pandemia, nada de visitar lugar nenhum. Continue em casa. E Minas Gerais também possui 112 unidades de conservação, sendo 38 parques estaduais, unidades de proteção integral, criadas para proteger ecossistema de grande relevância ambiental. E o Brasil, moçada, possui 298 unidades de conservação protegida pelo governo federal.
Tudo isso para preservar o nosso meio ambiente, mesmo com grande crescimento urbano. E os ecopontos? Já ouviram falar de ecopontos? Os ecopontos são locais que funcionam como ponto de entrega voluntária de resíduos produzidos por pequenos geradores e objetivam dar o destino adequado aos resíduos, evitando o descarte irregular, para as pessoas não ficarem jogando em qualquer lugar, né, moçada? São exemplos de resíduos autorizados: tijolos, blocos, telhas, placas de revestimento, argamassa, concreto, tubos, plásticos, papel, papelão, metais, vidros, enfim, vários tipos de materiais que vocês descartam aí na sua casa. Sofá velho, armário, pia, tudo isso vocês podem levar e descartar lá no ecoponto. Na entrada dos ecopontos, a carga é conferida e a pessoa é orientada onde descarregar os resíduos. É necessário ainda informar a origem desse material. Existem ecopontos em 13 bairros da cidade: São Jorge, Cruzeiro do Sul, Luizote, Guarani, Santa Luzia, Roosevelt, Tocantins, Canaã, Segismundo Pereira, Mansur, São Lucas, Morumbi e Daniel Fonseca. Os ecopontos funcionam todos os dias da semana, das 7 até as 19 horas. Aí você fala assim: ô professora, aqui no meu bairro não tem ecoponto. Calma, você pode levar o lixo para o bairro do ecoponto vizinho, não tem problema. Só não pode jogar na rua ou nos terrenos vagos por aí, né, moçada? E a coleta seletiva? Como que funciona? O ecocaminhão recolhe os materiais recicláveis: papel, plástico, vidro e metal, uma vez por semana nas ruas dos bairros atendidos. E lá na região central, o caminhão passa diariamente. O veículo tem a logomarca da coleta seletiva e emite uma sonorização peculiar, avisando aos moradores que a coleta seletiva está passando próximo à sua residência, para que eles coloquem os materiais recicláveis lá na rua. Os bairros que contam com a coleta seletiva são Planalto, Tubalina, Chácaras Tubalina e Quartel, Santa Rosa, Jardim Confidência, Maravilha, Pacaembu, Morada da Colina, Altamira, Martelena, Lagoinha, Carajás, Parque Residencial Camaro, Jardim Botânico, Nossa Senhora das Graças e Pampulha. E como está sempre ampliando esse trabalho, o bairro Santa Mônica também já tem a coleta seletiva. E provavelmente outros bairros já estão recebendo essa coleta aí. Aí você me olha e fala novamente: mas professora, aqui no meu bairro ainda não passa esse ecocaminhão. Você pode separar o lixo reciclável do lixo comum e colocar na lixeira. O caminhão do lixo também leva esse lixo reciclável e deixa lá no seu destino certo, desde que esteja separado direitinho, tá? Viu só? Mais uma vez você está percebendo que vive em uma cidade nota 1000. Uma cidade que vem desenvolvendo excelentes trabalhos para preservar o meio ambiente. Se você e sua família fizerem sua parte, teremos uma cidade com excelente qualidade de vida, por muitos anos. E como eu falei agora há pouco, o nosso estado e o nosso país também desenvolve projetos focados na preservação do meio ambiente. Você sabia que todo ano existe um encontro entre alguns países para debater sobre o Dia Mundial do Meio Ambiente? Esse ano, o tema do Dia Mundial do Meio Ambiente, que foi discutido em junho, né, moçada? Que dia que é o Dia do Meio Ambiente? 5 de junho. O tema foi Celebrando a Diversidade. Esse encontro aconteceu lá na Colômbia e os representantes de vários países se reuniram e constataram que 1 milhão de espécies de plantas e animais estão em extinção. Pensa bem, moçada, 1 milhão. Foi considerado o momento mais crítico
para focar no problema da biodiversidade. A biodiversidade é vital para a sobrevivência de toda a vida na Terra. A biodiversidade fornece alimentos, água e recursos, além de serviços como controle climático, polinização, diminuição de inundações, entre outros. No ano passado, o tema do Dia Mundial do Meio Ambiente foi a poluição do ar, que se relaciona com a principal questão do nosso planeta. Percebem que o que estamos estudando é de fundamental importância para a nossa melhor qualidade de vida e principalmente para as gerações futuras? E você sabia que essa ideia de preservação ambiental moderna é apenas um resgate das culturas indígenas? Sim. Os indígenas sempre viveram em harmonia com a natureza, até o homem branco, os portugueses, chegarem aqui. Aí começaram a explorar o pau-brasil e essa harmonia foi quebrada. As tradições de respeito pela natureza foram ignoradas e chamadas de lendas. Após anos de tanta devastação ambiental, veio a necessidade da preservação. Porque eles perceberam que os nossos recursos naturais não são renováveis e pode acabar. Aí você concorda que atualmente estão sendo utilizados e valorizados os costumes indígenas, a relação deles com a natureza? Pois os indígenas sempre nos ensinaram, sabendo usar a natureza, ela sempre nos servirá. Nas próximas aulas, falaremos de outros assuntos que envolvem a melhoria da qualidade da vida em uma comunidade. Fiquem bem atentos. E já que estamos falando dos indígenas, vamos assistir o vídeo que conta a lenda do Guaraná, ou o mito do Guaraná. Conta a lenda que em uma aldeia dos índios Maués, na Amazônia, havia um casal com um único filho muito bom, alegre e saudável. Ele era muito querido por todos de sua aldeia, o que levava a crer que no futuro seria um grande chefe guerreiro. E isto fez com que Jurupari, o deus do mal, sentisse muita inveja do menino. Por isso, resolveu matá-lo. Então, Jurupari transformou-se em uma enorme serpente e, enquanto o índiozinho estava distraído, colhendo frutinhas na floresta, ela atacou e matou a pobre criança. Seus pais, que de nada desconfiavam, esperaram em vão pela volta do índiozinho até que o sol foi embora. Veio a noite e a lua começou a brilhar no céu, iluminando toda a floresta. Seus pais já estavam desesperados com a demora do menino. Então toda a tribo se reuniu e saíram para procurá-lo. Quando o encontraram morto na floresta, uma grande tristeza tomou conta da tribo. Ninguém conseguia conter as lágrimas. Neste exato momento, uma grande tempestade caiu sobre a floresta e um raio veio atingir bem perto do corpo do menino. Todos ficaram muito assustados. A índia-mãe disse: "É Tupã que se compadece de nós. Quer que enterremos os olhos de meu filho, para que nasça uma fruteira, que será a nossa felicidade." E assim foi feito. Os índios plantaram os olhos do índiozinho imediatamente, conforme o desejo de Tupã, o rei do trovão. Alguns dias se passaram e no local nasceu uma plantinha que os índios ainda não conheciam. Era o guaranazeiro. É por isso que os frutos do guaraná são sementes negras rodeadas por uma película branca, muito semelhante a um olho humano. Lua de prata, de desejo e de paixão, teu amor pelo sol, Tupã não permitiu. Desse encontro clandestino, selate teu destino. Surgiu montanhas e se fez trovão, Amazonas Camaé. Amazonas Camaé. Amazonas Camaé. Amazonas Camaé. O céu queimou, a terra. Gostaram da lenda? O que
acharam da história de como que surgiu o fruto do guaraná? Você gosta de guaraná? Com certeza, né? Porque é tão gostoso. Mas lembre-se lá das aulas de ciência, hein? Cuidado com o excesso de açúcar. Beba guaraná com moderação. Agora, vou tirar algumas frases dessa lenda para trabalhar com vocês nas atividades de língua portuguesa de hoje. E eu quero que vocês façam juntinhos comigo, hein? Pega aí lápis, borracha e o caderno. Quero só ver quem vai conseguir fazer e acertar aqui junto comigo. Lembrando, eu disse na aula passada, quando falamos ou escrevemos uma frase, cada palavra tem a sua classificação, certo? Em cada frase que eu mostrar, eu quero que vocês escrevam o sujeito ou o pronome. E se tiver só o sujeito, qual o pronome que eu posso usar para substituir esse sujeito? E o verbo. E quero saber qual é o tempo verbal. É presente, pretérito ou futuro? Então, vamos começar. Eu vou apresentar as frases, moçada, e vocês já vão anotando aí no caderno. Como que vocês podem fazer para ficar bem mais prático? Eu quero saber sujeito ou pronome e o verbo. E qual que é o tempo desse verbo? Então, vocês vão lendo a frase e já vai anotando aí no seu caderno para mim, ok? O índiozinho era muito querido por todos da sua aldeia. Jurupari transformou-se em uma enorme serpente. Enquanto vocês estão anotando aí, eu vou fazer minha anotação aqui, hein? Aqui vai ser da primeira frase. E de cá, da segunda. Sujeito ou pronome, o verbo e o tempo verbal. Já conseguiram? Vamos lá? Primeira frase. O índiozinho era muito querido por todos da sua aldeia. Quem é o sujeito? Vamos ver quem acertou. Índiozinho, certo? Tem pronome? Não, professora. Mas e se eu quiser substituir o índiozinho? Qual o pronome que pode ser? Ele, não é? O índiozinho, ele. Terceira pessoa do singular. Qual é o verbo? O verbo é era. Do verbo, qual que é o verbo era, moçada? Do verbo ser. E em qual tempo que está o era? Pretérito ou passado. Certo? Acertou aí? Vamos ver a segunda. Jurupari transformou-se em uma enorme serpente. Quem é o sujeito? Jurupari. Tem pronome? Também não. Qual o pronome que eu posso substituir? Ele, que também é terceira pessoa do singular. Qual é o verbo? Transformou. Já já nós vamos falar desse si, hein? Transformou, do verbo transformar. E qual é o tempo? Também pretérito. E esse si, moçada? Esse si se refere a quem? Por que que o autor usou esse si na frase? Porque ele dizia que o Jurupari sentia muita inveja do índiozinho e transformou-se em uma serpente. Quem que transformou? Foi o Jurupari. Para não repetir o Jurupari, ele usou o si, que é um pronome oblíquo. Lembra que vocês estudaram os pronomes oblíquos? Eles são usados para substituir o nome, para não ficar repetindo. Jurupari sentiu muita inveja. Jurupari... Então, para não ficar repetitivo, a gente usa os pronomes oblíquos. Pode ser o si, o a, o lhe. São vários pronomes que nós podemos usar. Combinado? Então, vocês viram aí, ó, nós trabalhamos o sujeito, os pronomes, o verbo e os tempos verbais. Confundir é normal, porque vocês estão aprendendo, mas exercitem-se em casa. Faça bastantes exercícios. Quando fizer a leitura, tenta localizar quem é o sujeito da frase. Qual é o pronome que eu tenho ali? Se não tiver, qual que eu posso usar? Qual que é o verbo? Que tempo que está esse verbo? Vocês viram que os exemplos tinham só do pretérito, mas existe presente, pretérito e futuro.
Tenho certeza que você conseguiu fazer aí juntinho comigo. Mas nossa aula já está acabando. Que pena. Tava tão legal ver você aí sentadinho, concentrado, fazendo essa atividade comigo. O importante é tentar e fazer. Entender tudinho e conseguir compreender tudo que a gente está aprendendo aqui. Por hoje é só. Lembre-se de fazer as atividades disponibilizadas no portal da Prefeitura e as disponibilizadas lá na sua escola. Faça com muita atenção, muito capricho, tá bom, moçada? E tenta fazer até entender tudo certinho. Um beijão e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!